custe a minha vida! Eu vou cortar a sua cabeça! Acertar ele com toda a força! Fala sério, Johnny, essa cena é muito foda, é ou não é? Mas você já teve curiosidade para saber como é que funciona o veneno do Gyutaro, que é o Lua Superior 6? Por que por um tempo o Tengen até conseguiu lutar, mas posteriormente ele ia morrer por causa desse veneno? Tá curioso para saber como é que o veneno funciona? Vem comigo que eu vou te contar. O veneno do Gyutaro é o seu Kekijutsu, que é uma técnica inata dos Onis. Cada um tem um Kekijutsu diferente e o dele é manipular seu próprio sangue em forma de veneno, em forma de lâminas para penetrar no corpo do seu inimigo e matar ele envenenado posteriormente ou com um corte fatal. E uma das marcas mais comuns que a gente vê desse envenenamento são essas marcas roxas que a gente vê em todos os personagens que foram atingidos diretamente pela lâmina dele. Mas por que será que a pele fica roxa assim e por que a pessoa vai morrer por causa desse veneno? E bom, Shonen, a primeira coisa que eu vi quando eu vi essas manchas roxas foi que esse veneno do Gyutaro provavelmente era um veneno citotóxico, ou seja, ele matava as células do corpo do adversário, causando assim uma necrose. Só que no caso do veneno do Gyutaro ser um veneno citotóxico, não faria nenhum sentido biológico essa cena aqui, porque a Nezuko depois consegue salvar sim o Tengen usando o seu Kekijutsu para remover o veneno do Oni. E a gente vê que depois que o veneno é removido, o Gyutaro para de ficar com aquela pele mais arroxeada. E isso não faria sentido caso esse veneno fosse um veneno citotóxico, porque essa pele do Gyutaro já estaria morta, ela já estaria podre, já estaria num estado de necrose. E é dito claramente nessa cena que o que a Nezuko fez não foi curar o Gyutaro, foi sim remover o veneno. E que depois que removeu o veneno, ele ficou muito melhor, porque ele iria morrer em decorrência do veneno. Então, levando em consideração que a Nezuko não curou nenhum dos ferimentos dele, só removeu o veneno, o que será que explica a pele dele estar mais roxa e depois ela ficar com a coloração normal e ele tá prestes a morrer por causa do efeito do veneno, e assim que o veneno sai do seu sistema, ele se recupera e vai sobreviver sem nenhum problema. E Shonen, só para vocês entenderem por que eu descartei a necrose e por que eu não acho que o veneno do Gyutaro era citotóxico. Aqui no Brasil a gente tem várias espécies de cobra do gênero Botrópico, que é o gênero da jararaca. A picada dessa cobra consegue gerar necrose local porque ela mata o tecido da região onde ela picou. Então quando o tecido morre nesse nível, a única solução médica possível seria a exérese do tecido, que é basicamente remover ele e tirar todo. Então, por exemplo, se seu pé está necrosando, você vai ter que amputar o pé. E no caso do Gyutaro, você não teve que amputar nada e o tecido dele voltou ao normal. Por isso eu não acho que aquele tecido era um tecido necrótico. Então será que tem como a gente explicar um veneno que quando infecta a sua vítima, ele causa astenia, que é essa fraqueza, que cronicamente, obviamente, ele vai matar a sua vítima e causa essa mudança de cor no padrão de pele da sua vítima e que depois que o veneno é completamente removido, a vítima não fica com nenhuma sequela, a pele dela volta à coloração normal e principalmente uma pessoa que estava prestes a morrer fica muito bem depois que o veneno é retirado, apesar dos ferimentos permanecerem. É claro que tem como a gente explicar isso biologicamente, e o segredo, na minha opinião, está na fisiologia dos Onis. Foi dito claramente pra gente na obra que o Kekijutsu do Gyutaro era manipulação de sangue, do próprio sangue dele, que era um sangue infectado, um sangue venenoso. Então eu acho que isso que você tá vendo aqui não é nenhum veneno em si, e sim o próprio sangue do Gyutaro que tá causando essas manchas roxas. Eu aposto que você já bateu a canela em algum lugar e ficou com esse hematoma. Esse hematoma é basicamente o sangue que estava no seu vaso sanguíneo, que depois de sofrer uma lesão e extravasar para dentro do tecido, ele fica num lugar que ele não deveria, e com o passar do tempo as hemácias elas são oxidadas e são degradadas por processos inflamatórios no seu corpo e geram esse padrão mais roxo que você está vendo. Então isso explicaria perfeitamente por que a pele do Tengen ficou roxa assim que o veneno, que seria o sangue do próprio Gyutaro, entrou debaixo do seu tecido. E a explicação para isso ser venenoso pode estar em um dos componentes do sangue do Gyutaro, que pode não fazer mal nenhum para o Oni, mas para um ser humano é letal, e seria uma substância parecida com a toxina botulímica. Eu acho que você já ouviu falar dela, é o famoso Botox que as pessoas colocam no rosto para disfarçar marcas de expressão. O que a toxina botulínica faz é grudar no receptor da acetilcolina e não deixar o seu músculo contrair mais. Então o seu músculo não recebe mais informação do seu nervo e ele não consegue contrair. Em baixas doses ela é até segura. O problema é que altas doses pode te matar por parada cardiovascular. E obviamente o Tengen recebeu uma dose muito alta desse veneno, o que fez com que seu corpo fosse perdendo progressivamente a capacidade de fazer os seus músculos contraírem.
contraírem de maneira voluntária. E nessa hora aqui que ele já estava quase morrendo, na minha opinião, o veneno penetrou tão fundo nos tecidos dele que estava parando o diafragma, que é o músculo responsável pela nossa respiração. Então, basicamente, nessa situação aqui, ele não conseguiria nem respirar direito e, obviamente, ia morrer por causa disso. Então, resumindo para você entender, o Kekijutsu do Gyutaro manipula o próprio sangue que é infectado com a toxina botulímica e, ao atingir a sua vítima com um corte, esse sangue se deposita nas camadas subcutâneas da pele e vai penetrando cada vez mais profundo para que assim ele espalhe a toxina botulímica pela corrente sanguínea da vítima a fim de matar ele de parada cardiorrespiratória. Essas manchas roxas que a gente vê são basicamente um hematoma causado pelo sangue do Gyutaro se depositando no próprio tecido do Tengen, e depois que a Nezuko consegue queimar completamente o veneno que seria o sangue do Gyutaro, o Tengen fica completamente são. Por quê? Todo aquele sangue que estava carregando a toxina botulímica, que não estava deixando os músculos do Tengen contraírem, foi eliminado. Logo, assim que elimina a toxina, ele volta a contrair os músculos de maneira voluntária e volta a respirar e o coração dele volta a bater do jeito que deveria. Isso salva a vida dele, obviamente. Então é isso, Shonins. Gostaram de saber como é que funciona o Veneno da Lua Superior 6? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês aqui. E se vocês querem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.